Capítulo 12 do livro Uma Vida com Propósito. Desenvolvendo amizade com Deus. Deus oferece a sua amizade aos justos. Provérbios 3:32. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Tiago 4:8. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A exemplo do que ocorre com qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver o relacionamento com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário desejar essa amizade e disponibilizar-lhe tempo e energia. Se deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, aprenda a compartilhar de forma honesta seus sentimentos. A ter confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo. Assim importar com aquilo que é importante para Ele e a desejar sua amizade mais que qualquer outra coisa. Devo optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero sobre suas falhas e sobre seus sentimentos. O Criador não espera que você seja perfeita, mas insiste que seja absolutamente honesto. Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia era perfeito. Se a perfeição fosse o requisito para a amizade com o Senhor, jamais poderíamos ser amigos dele. Infelizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus ainda é amigo de pecadores. Na Bíblia, os amigos de Deus são sinceros a respeito do que sentem, frequentemente reclamando, criticando, acusando e discutindo com o Criador. Deus, entretanto, não parece ficar aborrecido com a fraqueza deles. Na verdade, até a incentiva. O Senhor permitiu que Abraão questionasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão importunou sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando o número de 50 a 10 pessoas justas. Deus também escutou pacientemente de Davi e as muitas acusações de injustiça, traição e abandono. Não destruiu Jeremias quando o profeta afirmou que o Senhor havia enganado. Jó pôde expressar sua amargura durante a provação. E no final, Deus o defendeu por ter sido sincero e repreendeu os amigos de Jó por não agirem com sinceridade. Deus lhe disse: estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo, nem o que disseram de mim a meu servo Jó. O meu servo Jó orará por vocês, e assim vou aceitar a oração de vocês. Em um estupendo exemplo de amizade sincera, Deus expressou sem reservas sua absoluta repugnação pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria mais nenhum passo com eles no deserto. Deus estava aborrecido e disse a Moisés exatamente como sentia. Moisés, falando como amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera: tu me disses, conduza este povo, mas não me deixe saber quem enviarás comigo? Se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Não te esqueça do que este povo é tua responsabilidade. Eterno respondeu: minha presença irá com você.
Eu me encarregarei da viagem até o fim. Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma se poderia saber que está comigo nisso? Comigo e com o teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais? Que eu e teu povo, entre todos os outros povos da terra? O Eterno respondeu a Moisés: está bem, será como você disse, eu também farei isso, pois conheço você muito bem e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Poderia Deus lidar com esse tipo de franqueza se ele partisse de você? Se ela partisse de você? Sem dúvida, a verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que pode parecer audácia, Deus vê como sinceridade. Deus escuta as palavras exaltadas de seus amigos. O que o aborrece são os clichês, aquelas frases previsíveis, permeadas de religiosidade. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele, dividir seus verdadeiros sentimentos, não o que você pensa que deve sentir ou dizer. Quem sabe você precise confessar alguma raiva ou ressentimento oculto em relação a Deus em certas áreas de sua vida, nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado, até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem. Abrigamos ressentimentos em relação a Ele por causa de nossa aparência, formação, orações não respondidas, mágoas do passado e outras coisas que mudaríamos se fôssemos Deus. As pessoas frequentemente ocupam por mágoas causadas por outras pessoas. Isso resulta no que William Bankers chama seu rompimento oculto com Deus. A amargura é a maior de todas as barreiras com a amizade com Deus. Por que eu iria querer ser amigo de Deus se Ele permitiu isso? O antídoto, é claro, é perceber que o Senhor sempre age em nosso benefício, mesmo quando sofremos e não conseguimos entender o que está acontecendo. Livre-se do ressentimento e revele o que sentimos. No entanto, são os primeiros passos para a cura. O exemplo do que faziam os amigos de Deus na Bíblia, diga a ele exatamente como você se sente. Reflita a respeito de Jó, Asaf, Jeremias, Noemi, para nos instruir em uma honestidade sincera. Deus nos deu o livro de Salmos, um manual de adoração, repleto de linguagem impetuoso, fúria, dúvidas, medos, ressentimentos e sofrimentos intensos, combinados com ação de graças, louvores e declarações de fé. Todas as emoções possíveis estão catalogadas em Salmos. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros compositores, percebe que assim que Deus quer que você o adore, sem reter absolutamente nada do que sente. Você pode orar como Davi: derramo diante dele as minhas queixas e conto todos os seus aborrecimentos. Estou totalmente abatido. O animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão, Jó e outros, defrontaram-se com dúvidas, em vez de mascarar seus receios em frases feitas. Eles expressaram sincera e aberta e publicamente
exprime as dúvidas pode ser primeiro passo em direção ao nível seguinte de intimidade com Deus. Devo optar por obter o Deus pela fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender, sua amizade com Ele se aprofunda. Normalmente, não consideramos a obediência uma característica da amizade. Ela parece mais adequada ao relacionamento com os pais, com o chefe ou com algum superior imediato, mas nunca com um amigo. Jesus, no entanto, deixou claro que a obediência é uma condição para se obter intimidade com Deus. Ele disse: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. No capítulo anterior, assinalei que a palavra usada por Jesus quando nos chamou amigos podia se referir aos amigos do rei numa corte real, embora esses companheiros íntimos usufruem privilégios especiais. Eles também estão sujeitos ao rei e têm de obedecer às suas ordens. Somos amigos de Deus, mas não somos iguais a Ele. Ele é nosso amado líder e o seguimos. Obedecemos a Deus não por obrigação nem por medo ou imposição, mas porque o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo por gratidão e tudo que Ele fez por nós. E quanto mais de perto seguimos, mais intenso nossa amizade se torna. Os não cristãos, em geral, pensam que os cristãos obedecem por obrigação, culpa ou medo de serem punidos, mas a realidade é o oposto. Fomos perdoados e libertos, então obedecemos por amor. E nossa obediência nos traz grande alegria. Jesus disse: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permanecei no meu amor. Se vocês obedecem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Observe que Jesus espera de nós mesmo comportamento que Ele tem com o Pai. Ele é o modelo para o nosso relacionamento com o Filho. Foi por amor que Jesus realizou tudo o que o Pai, que é o modelo para o nosso relacionamento com o Filho. Foi por amor que Jesus realizou tudo o que o Pai lhe pediu. A verdadeira amizade não é passiva, é atuante. Quando Jesus nos pede que amemos o próximo, ajudemos os necessitados, dividamos nossos recursos, conservamos nossa vida irrepreensível, perdoamos e levemos outras pessoas a Ele, o amor estimula-nos a obedecer imediatamente. Em várias ocasiões, somos desafiados a realizar grandes coisas para Deus. Na realidade, o Senhor fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele espontaneamente. Elas podem passar despercebidas para outras pessoas, mas Ele as observa e as considera atos de adoração. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias, mesmo por um simples ato, como diz a verdade, ser gentil ou animar alguém.
trazermos um sorriso à face do Senhor. Deus guarda simples atos de obediência como se fosse um tesouro, mais precioso que oração, louvores ou ofertas. A Bíblia diz que o que agrada mais o Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz. É melhor obedecer que sacrificar. Jesus inicia seu ministério público com a idade de 30 anos. Ao ser batizado por João, naquele momento Deus falou do céu: "Este é meu filho amado e estou plenamente satisfeito com ele." O que Jesus fez durante aquelas 3 décadas que agradou tanto a Deus? A Bíblia silencia a respeito desse período da vida de Cristo, exceto por uma única frase, que encontramos em Lucas 2,51. Então foi com ele para Nazaré, e era-lhes obediente. 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras: era-lhe obediente. Devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isto que os amigos fazem. Eles se importam com o que é importante para a outra pessoa. Assim, quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importará com o que é importante para Ele, mais sofrerá com o que lhe causa sofrimento e mais alegrará com o que lhe dá prazer. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram suas prioridades e os desejos dele eram os desejos também. O que me deixa tão abatido e que me preocupa demais com vocês é a paixão de Deus queimando dentro de mim. Davi se sentia da mesma forma, pois o zelo pela tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O que importa mais para Deus? A redenção do seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam encontrados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. A coisa mais preciosa do coração de Deus é a morte de seu filho. A segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essa boa nova a outras pessoas para ser amigo do Senhor. Você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam dele aos amigos. Devo desejar ser amigo de Deus mais que qualquer outra coisa. Os salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Davi desejou apaixonadamente conhecer a Deus, expressando-se com palavras como anelo, anseio, sede e fome. Ele ensinava pelo Senhor e declarou uma coisa que realmente desejo do Senhor: é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar sua orientação. Em outro salmo ele diz: o teu amor para mim vale mais que a vida. O desejo de Jacó para as bênçãos de Deus eram tão intensos que lutou uma noite inteira com o Senhor, dizendo: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus, que Todo-Poderoso, permitiu que Jacó vencesse. O Criador não fica ofendido quando lutamos com Ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto dele. Lutar também é uma atitude apaixonada, e Deus gosta quando demonstramos paixão por Ele. Paulo foi outro homem que nutriu uma amizade ardente com Deus. Nada era mais importante, era sua prioridade máxima, objeto de sua total concentração e mais importante objeto da sua vida. Esse foi o motivo pelo qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa. A versão bíblica, a Bíblia experimentada de toda forma da paixão de Paulo.
Meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo, o que possa conhecê-lo cada vez mais profunda, intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhosas da sua pessoa, como diz, clareza e intensidade. A verdade é, você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha, não de uma eventualidade. E você deve buscá-lo intencionalmente. Você realmente a deseja mais que qualquer outra coisa? Qual é a importância disso para você? Vale a pena desistir de outra coisa por causa dela? Valeria ela o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades? Talvez você tenha sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo. Esse foi o problema dos cristãos de Efésios. Havia perdido o primeiro amor e faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação, não por amor. Se você está passando por alguma estabilidade espiritual, não se surpreenda quando Deus permitir que você sofra. O sofrimento é o combustível da paixão. Ele gera energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos, assim diz C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus. É a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual. Os nossos problemas não são uma punição, mas apelos de um Deus amoroso para nos despertar. O Senhor não está irritado com você, está irritado por você e fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Há, porém, um meio mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir que Ele dê essa paixão e continue pedindo até que a receba. Repita esta oração ao longo do dia. Querido Jesus, mais que qualquer outra coisa, quero conhecer-te intimamente. Deus disse aos cativos na Babilônia: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar. Dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Seu relacionamento com Deus mais importante. Não há nada, absolutamente nada mais importante que fazer amizade com Deus. Esse é um relacionamento que durará para sempre. Paulo disse a Timóteo: algumas dessas pessoas perderam as coisas mais importantes da vida. Elas não conhecem a Deus. Você perdeu a coisa mais importante da vida? Pois pode fazer algo a respeito agora mesmo. Lembre-se, a escolha é sua. Você está perto de Deus quanto escolhe estar. Pensamento sobre o propósito de vida. Tema para reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolho estar? Versículo para memorizar. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Pergunta para meditar. Que escolhas práticas farei para me aproximar mais de Deus?